Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora ao item 52, Anabatistas na Boêmia. Estamos no livro 7, intitulado A Inquisição Católica e as Igrejas Anabatistas. E ano 1315, lembre-se, já são cerca de 100 anos da Inquisição, já que a Inquisição ela foi estabelecida no ano de 1215, no Quarto Concílio de Latrão. Bom, falando então, ano 1315 da era cristã, eu cito aí o historiador Gonçalves Dias, Antônio Carlos Dias, na sua obra História dos Batistas, um estudo da continuidade. É um livro que defende exatamente essa teoria que eu sigo também, que eu falo para vocês, que é a teoria chamada sucessionismo, ou seja, que existiram igrejas fora da Igreja Católica com um princípio básico. Vamos dizer, 3 princípios básicos. Primeiro, não batizava recém-nascido, não acreditava em purgatório, não fazia invocação ao mundo dos mortos. Esses 3 princípios básicos, nós encontramos um número muito grande de igrejas na história, como nós estamos vendo aqui, estamos no ano 1315. A Inquisição, que foi criada 100 anos antes, foi criada para perseguir igrejas anabatistas. Nesse período, você não encontra a Inquisição perseguindo judeus. A Inquisição que vai perseguir os judeus é uma Inquisição criada lá em Portugal e na Espanha, lá em 1492, 1500. A Inquisição criada em 1215, isso está em documentos. Ela foi criada com a finalidade de perseguir igrejas que não concordavam com a Igreja Católica, que a Igreja Católica chamava de heresia, e que eles estão aí até hoje enganando os historiadores. Esse eu digo que é um engano milenar, porque a Igreja Católica, desde os dias de Constantino, ela diz que ela é a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, mas não é. Ela é uma instituição pagã. Quem acredita em purgatório e faz invocação ao mundo dos mortos está praticando a religião de Baal. Não existe dúvida disso. Bom, então vamos ver o que esse historiador fala desses anabatistas vivendo na região da Boêmia. A Boêmia é a atual República Tcheca. Okay? É uma região que vai se destacar na história como uma região que não gostava de perseguir os anabatistas. Os papas davam ordem, mas eles criavam dificuldades. Tá bom? Bom, então esse historiador diz: em todos esses lugares, ele foi cruelmente perseguido juntamente com seus adeptos, mas muitas igrejas valdenses foram organizadas e muitas almas convertidas. Nessa época, os valdenses se espalharam por toda parte, inclusive pela Bulgária, Croácia, Dalmácia, Hungria e França. Só na Boêmia havia 80 mil deles no ano de 1315, que é exatamente o período que eu estou destacando com vocês, ok? Mas lembre-se, o termo valdense, ele é utilizado para descrever igrejas que não concordavam com a Igreja Católica em diversos períodos, em diversos lugares. Eu mostrei para vocês historiadores falando dos valdenses lá nos anos 600. E falei para vocês que valdenses, apesar da Igreja Católica querer ligar esse nome a Pedro Valdo, mas na verdade nós sabemos que os valdenses, eles existiam, tem citações dos valdenses antes de Pedro Valdo, e valdense significa, é um sinônimo de mártir, de sofredor, de perseguido, porque a Igreja Católica perseguia essas igrejas. Então veja que só na Boêmia, o historiador diz que existiam cerca de 80 mil deles.
e fala deles na Bulgária, Croácia, Dalmácia, Hungria e França. Na verdade, a Igreja de Jesus estava espalhada por todo o mundo, e a Igreja Católica, nesse período de Inquisição, está perseguindo e matando implacavelmente. Nós veremos agora, esse século XIV, então, talvez seja um dos piores séculos na perseguição, porque a Inquisição foi instituída no século XIII, 1215, então, agora 100 anos depois, estamos no século XIV, lembrando que século XIV é do ano 1301 a 1400, e nesse período a Inquisição que foi organizada, ela está se fortalecendo, se espalhando pelo mundo, porque não foi fácil também convencer os reis e os nobres que tinham que matar cidadãos que trabalhavam, pagavam seus impostos, trabalhavam normalmente no campo, plantando, colhendo e pagando seus impostos e servindo fielmente. Tanto que nós vimos reis que se recusaram a perseguir os anabatistas. E o Papa ameaçando aqueles reis. Vimos reis como Culhamban, que ele chegou a se converter às igrejas anabatistas. O Papa ameaçou ele, vou entrar aí com o exército, se aliou a outros países, como a Hungria, e ameaçou invadir aquele país. Então, eram muitos cristãos. Só na Boêmia, 80 mil. Ele prossegue. Eles foram cruelmente martirizados, torturados, mortos, banidos, perseguidos por todos os meios. Bom, cito aí também um outro historiador, que é uma obra interessante, Peter Alex. Esse é um historiador protestante, que ele escreveu uma obra tentando convencer os reis protestantes, no caso da França, onde ele vivia, tentando convencer o rei que valia a pena adotar o protestantismo e se afastar da Igreja Católica. E para convencer o rei, ele escreve uma obra dizendo: eu vou mostrar que sempre existiram igrejas protestantes na Europa, aqui na França. E aí ele escreve a obra, a história das igrejas do Piemonte. Lembrando que eu falei para vocês, os vales de Piemonte era um vale da França, onde viviam muitos anabatistas lá. Um dos vales. Haviam vales na Itália, França, na Suíça, diversos países. Ele escreveu essa obra para dizer que havia um protestante. O que ele não percebeu na história é que, na verdade, ele acabou escrevendo uma obra mostrando que haviam igrejas anabatistas. Porque essas igrejas que viviam no Vale de Piemonte, que ele conta a história, essa obra foi escrita em 1690, irmãos. 1690. Então, ele conta, são 585 páginas falando de cristãos verdadeiros. E eu tenho falado para vocês como que Deus nos deixa testemunhos da igreja verdadeira, através dos seus perseguidores, ou através dos protestantes, que nesse período também, 1690, eles ainda perseguiam os anabatistas. Ok? Então vejam o que ele diz. Os irmãos boêmios mantinham as seguintes crenças, conforme o inquisidor romano. Essa descrição usa material do século XIII, ele diz. O primeiro erro, ele disse, é que a igreja de Roma não é a igreja de Jesus Cristo, mas uma assembleia de homens malignos, e é a prostituta que se assenta sobre a besta do Apocalipse. Eles declaram que o Papa é o cabeça e líder principal de todos os erros. Isso aí é um trecho que eu tirei para vocês dessa obra de 585 páginas contando a história dessas igrejas anabatistas. Eu já coloquei ela lá no grupo para vocês. Quem quiser ler em algum momento, é só falar que eu publico a obra lá novamente. Se você quiser ler todas as histórias, ali tem história de martírio, de perseguição. Tá bom? E eu extraí essa história do que esses
anabatistas, valdenses, boêmios, como eles estão chamando, boêmios, né? Até Boêmia é porque vinha da região chamada Boêmia, né? Não tem nada a ver com os boêmios hoje, que são pessoas normalmente ligadas a bares, bebida e músicas de bares, né? Normalmente das noitadas, ok? O item 53 do material didático, ainda na página 86. Bom, agora vamos ao ano 1315. A perseguição está acontecendo na Europa, acabamos de falar, no próprio ano 1315, falando de 80 mil anabatistas só na Boêmia sendo perseguidos, e vimos historiadores dizendo o que eles falavam sobre a Igreja de Roma. Eles estavam vendo cristãos serem mortos a todo momento, com o aval do Papa, irmãos. E os historiadores atuais, eles citam o aval dos papas para confirmar a Inquisição. Eles falam, o Papa X aprovou, então era necessário. Não, ele tinha que dizer que o Papa estava errado. Só que os católicos não podem dizer isso. Veja o que está acontecendo no mundo agora. O Papa Francisco morreu. Um homem que participou de culto dedicado a demônio asteca, isso está lá no site Rainha Maria, um site católico reclamando. Um homem que disse que é ateu vai para o céu. Um homem que fez aliança, né, com o comunismo chinês, reconhecendo os bispos da China, bispos ateus da China, ele reconheceu como bispo católico. Essas são algumas das informações sobre esse homem, tá ok? E agora, ele falecendo, eles colocaram um americano. E eu digo para vocês por que provavelmente eles escolheram um americano. Os Estados Unidos, o que é? É o maior país protestante do mundo. Você pode pesquisar na internet que está havendo uma grande conversão de protestantes ao catolicismo. Presbiterianos, metodistas, anglicanos. Eles estão se convertendo em massa. Com o Papa americano, essas conversões vão aumentar. O que eles querem é levar a igreja cristã como Assembleia de Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer que alguns serão levados. Infelizmente, alguns serão levados. Bom, então, nesse período de perseguição, que não se justifica, não adianta dizer, o Papa confirmou, então está confirmado. Nada, o Papa não é autoridade para isso. Então, nesse ano vai começar o que é chamado na história de a Grande Fome. E isso vai causar até um problema na perseguição da Igreja Católica contra os anabatistas. Esse século XIV vai ser assim, um século problemático. De todos os séculos que nós temos estudado, que eu chamo de a Era das Trevas espirituais. Normalmente os historiadores usam a Era das Trevas para descrever trevas culturais. E eles hoje nem gostam de usar esse termo Era das Trevas, mas eu continuo usando, porque é trevas espirituais. Nesse período, a perseguição aos que pregavam o Evangelho, aos que não batizavam recém-nascido, é a maior da história. É a maior da história. A proibição do povo ter a Bíblia, de ouvir a Bíblia, nem se compara. Então, essa grande fome, ela vai, de alguma maneira, atingir o reino católico. Vai enfraquecer os católicos. Bom, então, página 86, o comentário diz: segundo registros da coroa inglesa, a expectativa de vida antes da Grande Fome era de 35 anos. Durante a Grande Fome, caiu para 29 anos. Então, você veja que a expectativa de vida nesse período era pequena. E prossegue. Durante a Peste Negra, caiu para 17 anos. Olha, a Grande Fome que aconteceu entre 1315 e 1322 se juntou à Peste Negra que aconteceu entre 1347 e 1353,
e a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre 1337 e 1453, e causou na Europa um grande temor pelo Apocalipse, o fim dos tempos. Bom, uma pausa aqui para explicar para vocês por que também que eles acreditavam no fim dos tempos, nesse período. Quando que para a Igreja Católica começou o milênio? Vocês sabem que até hoje, católicos e protestantes e reformados dizem que nós já estamos vivendo o milênio. Isso é um erro grave, uma heresia grave, porque está negando que Jesus vai reinar na terra sobre Israel e sobre toda a humanidade. Então, esse é um erro grave. Mas, para eles, o milênio, o Apocalipse, o fim da grande tribulação, tinha sido com Constantino. Constantino teria dado fim à perseguição. E teria começado o reino de Deus. Até hoje eles acreditam nisso. Então o reino de Deus teria começado, vamos considerar, no ano 1325, que foi quando Constantino dirigiu aquele concílio de Nicéia, estabelecendo as doutrinas heréticas, entre elas o purgatório. Isso foi em 325. Então vamos considerar, se o Apocalipse fala que esse reino duraria 1000 anos, 1315, faltaria o quê? Faltariam 10 anos para o fim do reino de Deus, o fim do milênio. Essa heresia está aí no mundo até hoje, né? Porque, ou seja, o milênio já estaria durando 1700 anos. Essa heresia ela vai influenciar na reforma, que vai acontecer em 202 anos, e Lutero ele vai ter que se posicionar sobre essa questão do reino de Deus. Porque para eles o milênio já tinha acabado. Para Lutero o milênio já tinha acabado. Tanto que ele diz, nós veremos isso mais à frente, que eles estavam vivendo a guerra de Gog e Magog, que acontece no final do milênio. E essa guerra está até hoje. Então é uma escatologia que não tem chance de ser verdadeira. É uma escatologia que está errada. Não tem jeito. Não tem como. Não combina. O milênio, Jesus vai reinar de fato na Terra por 1000 anos. E quem implantou essa doutrina foi a Babilônia apocalíptica. Muitos continuam enganados. O comentário prossegue. A grande fome ocorre cerca de 200 anos antes da Reforma Protestante e gerou muitas interpretações indicando que o fim estava próximo e o anticristo já estava no mundo. A grande fome e a peste negra eram tratadas como a grande tribulação, que na interpretação dos reformados estava ocorrendo há 200 anos. Então, veja, eles é uma escatologia muito confusa. Porque uma hora a grande tribulação aconteceu com a perseguição de Diocleciano, antes de Constantino. Mas agora, no final do milênio, o anticristo reaparece e a grande tribulação reaparece. A grande tribulação é antes do milênio, isso está claro no Apocalipse. O comentário prossegue. Essa trindade maldita, grande fome, peste negra e guerra dos 100 anos, também influenciou nas revoltas camponesas, pois estes eram os que mais sofriam, e entre os camponeses viviam os anabatistas. Então nós veremos que nos dias de Lutero vai ocorrer uma revolta camponesa na Alemanha. Inclusive Lutero vai se posicionar de forma vergonhosa, falando para as autoridades agirem implacavelmente. Os camponeses, eles viviam, irmãos, pagando imposto para os reis, pagando imposto para a Igreja Católica, e nesse período de guerra e de doenças, a fome vai aumentar muito pela Europa. E acaba que pessoas passando fome, elas vão acabar se revoltando e serão geradas diversas revoltas camponesas. É importante você estudar esse tema porque os comunistas, eles normalmente citam essas revoltas camponesas para criticar o cristianismo, porque eles olham para a Igreja Católica como cristianismo
E eles dizem, olha, o cristianismo sempre esteve do lado dos ricos, do lado dos poderosos. Mas isso não é verdade. Quem estava do lado dos ricos e dos poderosos era a Igreja Católica. Os cristãos verdadeiros, eles estavam vivendo no campo escondido e eles estavam entre esses camponeses sendo mortos. Então, esse período do ano 1315, do século XIV, e essa grande fome, ela traz uma dificuldade muito grande na Europa. Ok? Bom, prosseguindo no século XIV, vamos agora ao ano 1318, é o item 54 do material didático, aí na nossa página 87. Página 87, item A Era das Trevas Espirituais. Bom, eu tenho usado esse termo para vocês, Era das Trevas, e esse século XIV, irmãos, ele é talvez o olho do furacão, entre aspas, não? Dessas trevas espirituais. E essa história que eu vou relatar para vocês aqui era algo comum na Europa. Ele vai acontecer pelo menos por 200 anos. Se vocês forem pesquisar na história, pode pesquisar na internet, hoje é tudo fácil, né? Pesquise dançomania. Eles vão dizer que é dançomania, mas na verdade as pessoas estavam possessas espiritualmente, tanto que elas gritavam, liberta-nos, né? Os demônios estão nos atormentando, e as pessoas elas caíam, se machucavam, mas todas possessas, aí se levantava e continuava andando, pessoas morriam de esgotamento físico, e elas faziam isso durante peregrinações para igrejas católicas. E eu vou descrever uma das igrejas. Vocês sabem que a Igreja Católica tinha aquelas gárgulas que eles chamam, que eram demônios, né? Ficavam em cima das igrejas. Okay? Uma coisa horrível. E a possessão demoníaca era generalizada. Isso vai acontecer pelo menos por mais de 200 anos, até o ano 1518. Aqui nós vamos citar um evento no ano 1318. Bom, eu coloquei até uma ilustração aí, que foi feita na época sobre pessoas possuídas pelo demônio, que é chamado de dançomania, mas não era possessão demoníaca generalizada. Para vocês entenderem o que significa a Era das Trevas Espirituais. O comentário diz: este é um dos piores períodos da história da humanidade. A violenta perseguição que os católicos fazem aos anabatistas não tem precedente. Além da perseguição, as falsas doutrinas, desde a proibição do povo participar do símbolo do sangue de Jesus Cristo nas missas, até o culto aos mortos, passando pelas imagens de escultura, e em especial as imagens de demônios sobre as catedrais, causaram um estado espiritual deplorável, que é constatado a partir do ano 1318. Esse ano foi marcado por um surto, em que Estrasburgo, que os historiadores chamam de dançomania, mas na verdade se tratava de uma possessão demoníaca generalizada. As pessoas gritavam pedindo para serem libertas dos demônios, e seguiam peregrinando sem parar até o esgotamento. Alguns caíam, quebravam ossos do corpo, mas se levantavam e prosseguiam. Normalmente a peregrinação era feita para uma igreja católica, né? No quadro de Ondes, aquela figura acima que eu coloquei, você pode procurar na internet, foi um desenhista que fez uma representação dessa possessão demoníaca generalizada, ou dessa dançomania. Eles caminhavam para a igreja de Molenbeek, na atual Bélgica, onde se destacava um vitral com uma serpente envolvendo a cruz, aos pés da cruz, uma serpente envolvendo a cruz,
e um esqueleto humano abaixo da cruz. Esse período é o olho do furacão do período conhecido como Era das Trevas Espirituais. Então você veja, estavam caminhando para essa igreja. E diz a história, se você pesquisar na internet e ler, tem muitos historiadores que escreveram sobre isso. Diz a história que eles chegavam nessas igrejas, se jogavam no chão, dizendo que os demônios estavam atormentando eles. Mas tudo isso era trabalho dessa operação da Igreja Católica, perseguindo a verdadeira Igreja de Jesus. E entre os católicos, como eu mostrei para vocês, principalmente os templários, o gnosticismo ele era praticado abertamente, como é praticado até hoje. Como é praticado até hoje. Eu vou citar um exemplo para vocês, eu tenho citado alguns exemplos na história. Vocês sabem que o auditório onde o Papa fala, ele tem uma figura da serpente. Eu vou colocar no grupo aí para vocês esse auditório. E isso não é assim, obra do acaso, não. Foi feito intencional. Tem o nome do artista, engenheiro, todos que fizeram, né, participaram, foi solicitado. E por que a Igreja Católica solicita a figura de uma serpente? Por que eles fazem isso? Porque a serpente, no gnosticismo, ela estava ajudando Adão e Eva. É o que o gnosticismo prega. Eles dizem que Yahvé, o Deus que criou Adão e Eva, era um Deus mau, e a serpente veio para tentar trazer conhecimento para o primeiro casal, e Deus impediu o conhecimento. Essa é a mensagem do gnosticismo. Essa mensagem, irmãos, é muito popular. Tem um professor de Oxford, eu me escapa o nome dele agora, mas depois eu coloco no grupo para vocês. Ele é professor de matemática de Oxford, então você pode procurar diversos debates que esse professor faz na internet. E em um dos debates, dos vídeos, perguntaram a ele por que Deus lutou para que o homem não recebesse conhecimento. Ok? De Oxford, debate. Tá bom? Perguntando por que Deus atrapalhou o homem a conquistar conhecimento e a serpente que queria ajudar o homem, né? Perguntaram isso a ele, né? Ele respondeu até dizendo que essa indagação e essa ação veio da serpente, que é um símbolo de Satanás. Mas eu digo que ele deveria responder também o tipo de conhecimento que Deus estava impedindo que o homem alcançasse. Porque é claro que Deus transmitiu conhecimento ao homem. Deus transmitiu conhecimento ao homem. Mas o conhecimento que Deus queria impedir era o conhecimento do mal. Ou seja, o envolvimento com o pecado. Era isso que Deus queria impedir. Mas o gnosticismo diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e que ele queria impedir que o homem alcançasse conhecimento. Eles falam em parte. O gnosticismo está dentro do catolicismo até hoje. E você pode ver esse auditório, ele é uma serpente, e quando você entra no auditório, é como se você estivesse entrando na boca da serpente. E você vê as duas presas da serpente, e o Papa sentado ali no meio, entre as presas da serpente, ou seja, ele se apresenta como a voz da serpente no mundo. Porque no gnosticismo, a serpente é aquela que quer levar o homem ao conhecimento, é o que eles dizem. Mas na Bíblia, ela representa Satanás, que quer levar o homem ao conhecimento do mal. E nós estamos vivendo um período profético, irmão. Nós estamos vivendo um período profético que nós temos que abrir os olhos nas coisas que estão acontecendo no mundo. Mas eu não achei aqui o nome, né? Depois eu vou lembrar o nome do professor que fez esse debate, que é bem interessante. Ele participou de diversos debates com o ateu, né?
Bom, eu não achei aqui, depois eu coloco lá no grupo para vocês. Então, concluindo esse tópico 54, a Era das Trevas Espirituais é um tema que vocês podem pesquisar. Aqui são 2000 anos de história e eu estou resumindo, contando pequenos pontos para vocês. Porque se eu fosse contar todos os pontos com detalhe, nós íamos ficar aqui 10 anos estudando, ok? Bom, prosseguindo, vamos agora ao item 55. Vou citar aí agora um ponto importante para a história. É um historiador católico ortodoxo. Católicos ortodoxos são aqueles que ainda viviam lá em Constantinopla. Nesse período, Constantinopla ainda existe como Império Romano. O Império Romano do Ocidente caiu lá no ano 476, Roma caiu. Mas Constantinopla continua, ela vai cair em cerca de 120 anos. É lá no ano 1450 que ele cai. Então, esse historiador escreveu uma obra que você pode encontrar. Ele está em 18 volumes, é um total de 23 volumes, 18 sobreviveram. Então eu coloco aí, 1320 da era cristã, Nicéforo Calixto Xantópulo, que viveu entre 1256 e 1335. Era um historiador de Constantinopla, escreveu, próximo do ano 1320 da era cristã, uma grande obra intitulada História Eclesiástica, contendo 23 volumes, dos quais apenas os 18 primeiros sobreviveram. Nesta obra, Nicéforo narra acontecimento dos anos 610 aos seus dias. Bom, agora o item 56, vamos ao ano 1322, martírio do pastor anabatista Walter Lollardo. Esse Walter Lollardo é um dos mais conhecidos, porque ele fez um trabalho missionário na Europa, pregando o evangelho e enviando muitos missionários pregadores do evangelho. Então a Igreja Católica fez uma perseguição ferrenha a ele. Fez uma perseguição ferrenha. Tanto que ele vai ser martirizado. E os missionários que ele organizou para pregar o evangelho pela Europa, eles ficaram conhecidos como os Lollardos, porque eram historiadores católicos, estavam perseguindo, escrevendo. Então eles davam normalmente o nome de um homem a igrejas, a grupos. Então, os Lollardos eram cristãos verdadeiros pregando o evangelho. E usar a Igreja Católica, os historiadores católicos e depois protestantes, chamam eles de hoje Lollardos. Mas eram, vamos dizer, valdenses, anabatistas, um dos nomes que a Igreja Católica utiliza, né? Bom, então, 1322 da era cristã, Walter Lollard foi um franciscano da ordem da Inquisição que matava anabatistas, mas acabou por se converter à fé verdadeira. Bom, então, muitos inquisidores, quando chegavam numa região, começavam a investigar e, às vezes, começavam a debater com anabatistas. Porque alguns, antes de chegar para matar, né, eles iam investigar. E acabava que alguns se convertiam. Porque é um questionamento simples, como eu faço aos católicos hoje. Tem historiador católico, tem um que escreveu recentemente um livro justificando a Inquisição, dizendo que os papas disseram que era necessário, mas você tem que dizer que eles estão errados. Só que o católico não pode dizer que o papa está errado, porque a doutrina católica diz que ele é infalível nas decisões religiosas. Então, quando o Papa Francisco diz que dizia, né, que ateu vai para o céu, o católico tem que dizer que sim.
Tá bom? Então, esse franciscano se converteu. Bom, eu cito aí primeiro um historiador respeitado, Orchard, George Herbert Orchard, que foi um historiador que escreveu em 1838 uma obra que defende a teoria chamada sucessionismo, que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, existia uma sucessão de igrejas fora da Igreja Católica, que nunca batizou recém-nascido, nunca acreditou em purgatório, nunca fez invocação ao mundo dos mortos. E ele vai, nesse livro, um historiador respeitado, ele era um inglês, ele descreve esse Walter Lollard, que ele vai andar pela Europa, fugindo de um país para outro, e pregando o evangelho e fugindo. Okay? Então, ele vai chegar também na Inglaterra, em diversos países. Bom, então ele diz, estamos na página 88, falando de Walter Lollard. Um professor ousado e intrépido foi criado entre os Begards ou Picards em 1315, na pessoa de Walter Lollard, que se tornou um eminente barbo ou pastor. Ele usa, muitos historiadores usam esse termo barbo, eles chamavam pastores, né, por esse nome. Tá bom? Um pastor entre eles. E por isso os valdenses foram chamados de Lollardos. Veja, esse historiador está dizendo que Walter Lollard era um valdense. Que eu tenho dito para vocês, eram anabatistas pentecostais, acreditavam na atualidade dos dons espirituais. Eles vinham trabalhando e se desenvolvendo para traduzir a Bíblia. Pedro Valdo, eu contei a história dele para vocês, foi um católico que se converteu aos valdenses ou à fé anabatista e, como tinha uma boa condição financeira, vendeu todos os seus bens, deu parte para sua esposa, para os seus filhos e investiu tudo no Evangelho. A Igreja Católica perseguiu ele ferozmente. Então, esse Walter Lollard era outro cristão, sendo perseguido pela Igreja Católica. Só que eles falam como pessoas isoladas, como se fosse um católico que se revoltou. Não, ele aceitou a fé verdadeira. É isso, nós estamos diante desse fato histórico. Você acreditar na história da Igreja Católica e dos protestantes, você vai apostatar da fé. Infelizmente, você perde a salvação. Porque você vai estar reverenciando a Babilônia apocalíptica. Quem está embriagada com o sangue dos santos, Walter Lollard será mais um pastor morto pela Inquisição Católica. O comentário prossegue. Clark diz que Lollard incitou os albingenses com sua pregação poderosa, convertendo muitos à verdade e defendendo a fé dessas pessoas. Bom, quem eram os albingenses? Eram anabatistas que viviam na região de Albi, na França. Haviam cristãos anabatistas espalhados por todo o mundo, irmãos. Então, diz que ele, entre esses, pode chamar de valdenses, albingenses, anabatistas, e que agora também são chamados de Lollardos, eu tenho mostrado diversos nomes para vocês na história, ele diz que ele tinha uma pregação poderosa. E como eu mostrei para vocês que os valdenses tinham pentecostalismo entre eles, acreditavam na atualidade dos dons espirituais, provavelmente Walter Lollard era um pentecostal. Um homem que tinha o dom da palavra, da ciência e da sabedoria. Claro, dons espirituais não estavam entre os católicos. O comentário prossegue. Ele cita aqui outro historiador chamado Morane, que é um historiador francês, eu já mostrei também algumas obras dele para vocês, afirma que tinha grande reputação entre os valdenses, ou seja, Walter Lollard era um valdense e tinha grande reputação entre eles por ter transmitido suas doutrinas para a Inglaterra, onde prevaleceram em todo o reino. Olha, isso é 1315. Moshen observa que Walter era holandês e um chefe entre os Begard, que é outro nome que eles dão aos anabatistas, ou irmãos do Espírito Livre. Um outro historiador, eu cito aí, ele diz também sobre Walter Lollard.
Joshua Thomas, que viveu de 1719 a 1797, que foi pastor da igreja em Ocean Valley, país de Gales, de 1746 a 1754, em seu livro A Herança Batista Americana no País de Gales, traça a igreja, né, que não batiza recém-nascido, Igreja Batista Americana, as suas raízes em Ocean, e detalha a existência do antigo enclave cristão, não romanista, por lá, citando evidências que remontam ao século VI. O pregador valdense, portanto rebatizador, Walter Lollard, veio da Alemanha para a Inglaterra. Veja que ele estava andando por diversos países. Quando fala que ele pregava entre os valdenses albingenses, ele estava na França. E como a perseguição era ferrenha, se capturasse alguém pregando o evangelho, ele ia para a fogueira, irmãos. Sempre lembrando, a Igreja Católica reconhece que ela queimou só 18 mil, mas isso aí foram os documentos encontrados. E nós temos diversos historiadores contando, né, que ordens, detalhando ordens para destruir documentos da Inquisição. Não tem como calcular quantos a Igreja Católica matou. Eu sempre falo para vocês, olha, Adolf Hitler, se somar ele com Mussolini, com Mao Tse-tung na China, só Mao Tse-tung diz que foram 23 milhões de mortos. Somar eles com Lenin e Stalin, esses ateus do século XX que mataram milhões, você não chega aos pés da Igreja Católica. O tempo que a Igreja Católica governou e matou no mundo é muito maior. Somar todos esses homens é pinto na frente da Igreja Católica, não é nada. O que você acha que é pior? Mandar uma pessoa para a câmara de gás, como Adolf Hitler fazia, ou queimar a pessoa? No mínimo, você vai ter que dizer que são iguais, estão empatados. Mas eu considero pior. Adolf Hitler desenvolveu um método de morte para matar muitos judeus ao mesmo tempo, e colocava aquele gás, a pessoa ali ia dormindo e morria. A Igreja Católica fazia questão de torturar, tentar fazer a pessoa se declarar adorador do demônio, confessar a fé católica e depois matar ela. Isso estava escrito por Agostinho de Hipona. Ele defendeu isso. Essa teoria é chamada de teoria da guerra justa. Pode pesquisar na internet. A teoria da guerra justa de Agostinho de Hipona. Você vai encontrar, hoje é tão fácil as coisas, você vai encontrar diversas pesquisas de mestrado, doutorado, em que as pessoas, mestrando, estão falando de história e vão falar da teoria da guerra justa. E vai encontrar como ela foi usada pela Igreja Católica para justificar até a matança aqui nas Américas. E isso vem desde os dias de Constantino. Nós estamos estudando essas histórias. Isso é matança, irmãos, generalizada. Bom, o comentário prossegue. E o pastor Thomas acreditava que Walter Lollardo recebeu refúgio em Ocean por volta daquela época, né, de 1315. Thomas observa que Walter Lollardo estava ciente da existência da igreja rebatizadora de Ocean antes de chegar no país de Gales. Ou seja, como os anabatistas estão espalhados pelo mundo todo, e eles viviam peregrinando, por isso eles se identificavam como igreja peregrina. Eu estou na história chamando de anabatistas, usando anabatistas, valdenses, paterinos, agora Lollardos e outros nomes, bogomilos. Mas como essa igreja se identificava? Ela se identificava como igreja peregrina. Era assim que ela se identificava. Ok? Bom, cito um outro historiador aí, veja que eu procuro colocar obras históricas. Eu vou citar agora John Christian, um historiador americano. Ele escreveu em 1922 a obra que relata a história das igrejas que não batizam recém-nascido, ou igrejas batistas. Lembrando que a Assembleia de Deus é uma igreja batista, tecnicamente. Por quê? Porque ela só batiza adulto. Ela só batiza adulto.
Bom, então o John Christian, ele diz: Walter Lollardo, um holandês de notável eloquência, entrou, segundo Fuller, na Inglaterra no reinado de Eduardo III. Olha, ele foi rei de 1327 a 1377. Entre os valdenses, entre os quais ele era um grande bardo ou pastor, seus seguidores aumentaram rapidamente, de modo que Abelardo declarou: nossa era é ameaçada pelos hereges, que parece não haver mais base para a verdadeira fé. Kennington, o cronista inglês, diz: mais da metade da população da Inglaterra, em poucos anos, tornou-se lollardianos, a expressão que ele utiliza. Porque, como eu tenho dito para vocês, estão dando nomes às igrejas anabatistas, mas eram anabatistas vivendo no campo. E onde chegava a pregação, as pessoas viviam oprimidas, irmãos. Por isso eu mostrei para vocês aquele histórico de pessoas endemoniadas, que começou em 1318, teve um surto, mas diz que já acontecia, e vai até 1518 o surto. São 200 anos de pessoas andando pela Europa de um lado para o outro, pedindo libertação, e quando chegavam pregadores da verdadeira fé, como Walter Lollardo, né, as pessoas abandonavam. Antes eles iam para a Igreja Católica, onde eles não ouviam a Bíblia, não entendiam o que o padre falava, porque era tudo em latim. Igrejas que tinham demônios em cima das igrejas. Veja aquele filme, O Código da Vinci, onde ele mostra ali imagem de igreja. Você entra nas igrejas, tem imagem, né, estátua de almas em agonia, ou tem esqueleto, que alguns eu mostrei para vocês, fato histórico. Eles diziam: olha, esse aqui é o esqueleto de Estevão. Esse esqueleto, quando os endemoniados passam perto dele, eles tremem. Eles tinham um esqueleto de João Batista. Eu vou contar a história para vocês do esqueleto de João Batista. Os luteranos, quando invadirem Roma, lá em 1525, cerca de 200 anos à frente, eles vão pegar o esqueleto de João Batista, vão jogar futebol com a cabeça do esqueleto de João Batista. É claro que aquilo não era o esqueleto de João Batista, mas é claro que essa é uma atitude louca, para mostrar para vocês que protestantes não são cristãos. Eu vou contar a história dessa invasão de Roma pelos protestantes. Então, ele diz que metade da população da Inglaterra se tornou lollardo. E é nesse período que vai surgir um anabatista na Inglaterra, que eu vou contar a história dele para vocês mais à frente, que é John Wycliffe. Ele vai se tornar professor de Oxford, o melhor professor de Oxford. E por que a Inglaterra, nesse período, está tendo uma certa liberdade para pregar o Evangelho? Eu falei para vocês da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que falei para vocês, é uma guerra entre a Igreja, a Inglaterra e a França. Olha, a Guerra dos 100 Anos, ela acontece de 1337 a 1453. Okay? Então, essa Guerra dos 100 Anos, ela vai fazer com que a Inglaterra ela se afaste um pouco da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica ela teve que ficar do lado do Sacro Império Romano Germânico, que estava com a sua liderança na França. Então, a Guerra dos 100 Anos é uma guerra entre a Inglaterra e o Império Santo, o Reino Santo, que a Igreja Católica fundou, junto com Carlos Magno. Então, acaba que a Inglaterra ela se opôs à Igreja Católica. A Igreja Católica ela ficou, então, de uma certa maneira, fraca lá na Inglaterra. E aí o que esse historiador está dizendo é que, exatamente por esse período, né, o que aconteceu, a população começou a ouvir a palavra de Deus, a pregação de um anabatista famoso, chamado Walter Lollardo, que ele diz que ganhou muitas almas para Jesus. A expressão que ele usa é: metade da população da Inglaterra se converteu. Porque a humanidade tem sede do verdadeiro evangelho, irmãos.
Quando eles ouvem uma pregação verdadeira, descrevendo as verdadeiras palavras de Jesus, a alma do homem tem sede de Deus. E lembrando, nesse período aqui, o que acontecia? A tradução de Bíblia estava sendo feita pelos valdenses. Tinham feito textos para a França, tinham pequenos textos para a Inglaterra. Então, quando chegava uma pessoa que conhecia inglês e conhecia a palavra de Deus, ainda que não tivesse a Bíblia totalmente traduzida para o inglês, ainda não havia. Quem vai fazer a primeira Bíblia para o inglês será um anabatista, John Wycliffe. E a Igreja Católica vai fazer questão de queimar os ossos dele depois de morto. Porque durante a vida eles não conseguiram, porque a Inglaterra não entregou ele. Por quê? Porque a Inglaterra estava na Guerra dos 100 Anos contra os franceses, contra o Sacro Império Romano Germânico. Então eu digo que essa história é muito fácil de provar que havia uma igreja assim fora da Igreja Católica. Isso é fácil de provar. O indivíduo, para ser enganado por essa heresia, ele tem que se esforçar muito. Essa é a expressão que normalmente eu uso. Tem que se esforçar para ser enganado. Quem é cristão, quem acredita nas palavras de Jesus, jamais vai aceitar fazer invocação ao mundo dos mortos, acreditar em purgatório. A Bíblia é clara em dizer que essa é uma prática abominável. Foi a expressão que Deus usou para Moisés. Algo, né, que cheira mal às narinas de Deus. Literalmente, algo fedorento. Algo que faz mal a Deus. Por quê? Porque não são os mortos que ouvem a oração. Toda essa oração, ela é a religião de Baal, que é a religião que o apóstolo Paulo chama de religião do demônio. Em 1 Coríntios 10, ele diz que significa sentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. O cristão fica longe disso. Eu tenho dito para pastores da Assembleia de Deus que eu conheço, que a Assembleia de Deus está passando grande dificuldade. Tem Assembleia de Deus que eu tenho visto que estão sendo destruídas por problemas de crise financeira, problema de envolvimento com políticas. E por que tantos escândalos e tantos problemas e tanta divisão? Uma das razões, eu digo para vocês, é a teologia reformada protestante católica entrando nas Assembleias de Deus. Falo isso porque eu estudo esse tema há pelo menos 38 anos, ok? E eu não tenho dúvida de afirmar isso. E eu não tenho dúvida também de afirmar que o momento que nós estamos vivendo, ele tende a ser um dos piores da história em termos de engano. O século que nós estamos estudando, o século XIV, é um dos piores em termos de perseguição. Só que hoje a Igreja Católica não pode perseguir, não pode matar. Teoricamente, não. Se eles vão conseguir mudar alguma lei, quem ficar aí na grande tribulação, a profecia bíblica diz que será perseguido. Mas hoje, por exemplo, o Brasil é um país livre. É um país que não tem religião oficial. Mas vamos lembrar, em 2009, o Lula fez um acordo com o Vaticano. É só você procurar na internet. Acordo do Vaticano é um acordo ilegal, em que ele entregou a educação religiosa do Brasil oficialmente para a Igreja Católica. Você pode pesquisar. Se você quiser fazer um mestrado em teologia, você tem que ir lá assentar-se aos pés da Babilônia apocalíptica para estudar. Você pode até se dizer que é um pastor, conheço pastores que foram estudar lá na PUC, né? E eu acredito que continuam cristãos, mas que não é uma situação boa, não é. Tanto que a Igreja Católica, ela manda convite para os pastores. Eu recebo e-mail constantemente da PUC me oferecendo bolsa para eu fazer um mestrado lá. Eu digo que isso é a Babilônia apocalíptica querendo colocar um carimbo, né, no meu currículo. De jeito nenhum. Prefiro continuar sem o mestrado do que ter que assentar-se aos pés da Babilônia apocalíptica. Ainda que eu acredite que eu estando lá não seria contaminado doutrinariamente, porque eu conheço toda a verdade. Mas mesmo assim eu prefiro
não fazer. Não estou condenando os pastores da Assembleia de Deus, que são vários que foram estudar lá, mas eu prefiro não fazer. Bom, o comentário prossegue. Estamos na página 89, depois que ele fala que metade da população da Inglaterra se tornou anabatista, ele chama de lollardianos. Aí o historiador prossegue. Hallam diz em sua História da Idade Média: uma inundação de heresia ocorreu no século XII sobre a Igreja, que nenhuma perseguição foi capaz de reprimir, até que finalmente se espalhou pela metade da superfície da Europa. Isso aqui é um historiador falando, História da Idade Média. E ele descrevendo essas heresias, que nós encontramos a Igreja Católica perseguindo, e ela, como ela não podia matar diretamente, ela entregava para os reis matarem. Tinha que ser uma autoridade civil, porque até hoje ela diz, não, nós não matamos ninguém. Quem matava eram os reis. Só que a Igreja Católica que julgava, dizia que era herege, que tinha que ser morto. E aí os reis tinham que matar. Ele prossegue. O clero ficou tão alarmado que despachou o arcebispo de York e o bispo de Londres ao rei da Irlanda, pedindo-lhe que retornasse imediatamente à Inglaterra para proteger a igreja que estava em perigo de destruição. Igreja aqui que ele fala é a Igreja Católica, ok? E a Igreja Católica, eu falo para vocês, eles estão fazendo todo esse movimento aí, até com esse novo Papa, né? Para tentar converter os protestantes. E eu já disse para vocês, muito provavelmente foi por isso que eles colocaram um americano, que eles querem levar os protestantes da América para o catolicismo. E eles vão, porque os protestantes da América, eles não estudam história da igreja como eu estou ensinando para vocês. Eles estudam história da igreja segundo o que Lutero, Calvino e Armínio escreveram. E todos esses homens, eles saíram de onde? Eles foram batizados aonde? Na Igreja Católica. Eles têm o batismo da Babilônia Apocalipse. A história deles, então, eles dizem, né? Os padres escreveram nossa doutrina, porque eles olham para a Igreja Católica. Enquanto eu digo, essa história está errada, com certeza absoluta. Estou mostrando para vocês aqui, historiadores, tratando de muitas igrejas fora da Igreja Católica. Só que o historiador enganado, ele chama o quê? De heresia. Não chama de heresia. O comentário prossegue. Logo, diz um historiador contemporâneo, ao ouvir a representação dos comissários, inspirados pelo Espírito Divino, apressou-se a entrar na Inglaterra, achando mais necessário defender a igreja do que conquistar reinos. Esse discurso dos comissários foi ocasionado pelos lollardos, que afixaram várias teses nas portas da igreja contra a vida escandalosa do clero e as doutrinas recebidas dos sacramentos. Então veja que eles também faziam o quê? Eles pregavam nas igrejas textos criticando a vida dos católicos, as doutrinas dos católicos. Bom, o que vai acontecer com Walter Lollardo? Eu comento mais abaixo. Walter Lollardo foi capturado pelos católicos e queimado vivo em Cologne, na Alemanha, em 1322. Olha, então, ele evangelizou, pelo que nós vimos, a França, que falou dos albingenses, ok? E viajando pela Europa, ele chegou à Inglaterra, mas aí os padres falaram, né, juntaram, vamos dizer, a Irlanda para, olha, ajuda aqui para nós perseguirmos esses anabatistas, porque eles estão pregando aqui na Inglaterra e ganhando almas direto. Então, a solução qual foi? Queimar Walter Lollardo. E certamente junto com ele foram queimados quantos? Quantos milhares? Nós não sabemos. Mas se falou em metade da Inglaterra se convertendo, essas pessoas elas eram levadas a julgamento. Se tivesse contato, se ouvisse pregador anabatista, a ordem da Inquisição era capturar, torturar, e se a pessoa confessasse a fé católica, ela recebia prisão perpétua ou morria. Então aqui nós temos cristãos morrendo nas mãos da Igreja Católica.
é um cumprimento do Apocalipse quando diz que a Babilônia apocalíptica estava embriagada com o sangue dos santos. Bom, agora eu vou citar um historiador católico, Daniel Hupes. Ele confirma que a pregação desse anabatista não foi calada pela Inquisição. Bom, esse historiador ele vai falar o quê? É um francês, membro da Academia Francesa de Letras, escreveu uma coleção em 1993, no volume terceiro, né, a coleção total, acho que são 8 volumes. Ele diz o seguinte: a seita dos Lollards, ele chama de seita, né, fundada pelo holandês Lollard Walter, que foi preso e queimado, e esta fermentação não cessaria até o aparecimento do protestantismo. Ou seja, estamos lá em 1322, quando ele foi queimado, e o próprio historiador católico está dizendo que essa seita prosseguiu. Na verdade, é a igreja cristã, não tem como ela acabar. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Os documentos que eu estou mostrando para vocês, eles são claros. Aqui um historiador católico. Mostrei historiador secular, sei lá se é ateu, mas dizendo, chamando de hereges, dizendo que havia em grande quantidade pela Europa. O comentário conclui: os irmãos dessa igreja anabatistas foram chamados de Lollardos e desafiaram o papado pregando o evangelho por toda a Europa. Quem eram esses que enfrentavam a Babilônia apocalíptica e o risco de morte para pregar o evangelho? A verdadeira Igreja de Deus. Então, essa história de Walter Lollard, nós veremos agora ainda a perseguição aumentando na Europa, né, e pastores sendo mortos. Então, esse Walter Lollard era um cristão verdadeiro, anabatista, ou valdense, como eles chamavam, e pregou o evangelho por toda a Europa. Podemos dizer que foi um dos maiores missionários desse período, porque a história relata ele pregando por toda a Europa. Então, Walter Lollard, se você faz trabalho de missões na sua igreja, pode citar ele como um dos grandes missionários da história do verdadeiro do cristianismo, do verdadeiro cristianismo, e que acabou queimado pela Inquisição Católica exatamente por pregar o evangelho. Você vai acreditar numa igreja que não aceitava que as pessoas pregassem o evangelho e queimava as pessoas, matava as pessoas? É claro que esse é um engano. Uma igreja que não permitia que o povo ouvisse a palavra de Deus. É claro que você está diante de uma seita, você está diante da Babilônia apocalíptica, embriagada com o sangue dos santos, matando os cristãos. A verdadeira igreja de Jesus, ela prega em tempo e fora de tempo, ela está anunciando o evangelho, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. E o mundo está aí agora num grande engano, acreditando no papado e que ele é o representante de Jesus na Terra. Mas eu mostro aqui na história que com certeza não é.